Tem aquelas panelas de ferro. We have iron pots. Nós temos panela de inox, né, que é stainless steel. We have stainless steel Naquela pots. época as pessoas dependiam muito do barro. At those time, people depended on clay. Então a maioria das panelas eram feitas de barro. So most pots were made out of Então clay. toda a cidade, So the whole todas city, as vilas, the whole tinha que villages, ter um ferreiro. they needed to have a ferrer. Or a black silversmith, E também tinha que ter uma casa de oleiro. and then they also had to have a potter's house. Porque só essas duas pessoas sabiam mexer com como fazer os potes, como fazer as panelas de Because barro. only these two people knew how to work with these things. Então, em Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6, In Jeremiah 18, 1 to 6, e eu vou repetir o título da mensagem aqui, vasos somos. the title of the message, What Vase Are We? Nós vemos aqui que o Senhor falou ao profeta Jeremias. The Lord spoke to Prophet E ele começa aí, Jeremiah. presta atenção na tua Bíblia. Pay attention in your Bible. A palavra do Senhor veio a Jeremias, versículo 1. The word which came to Jeremiah, E ele diz, versículo 2, levanta-te e vai à casa do oleiro. arise, go down to the potter's E lá house, te farei ouvir a minha mensagem, a minha palavra. and there I will cause you to hear my words. O que é descer à casa do oleiro? What is to go to the O que é potter's se levantar? house? What is to Às arise? vezes as circunstâncias da vida Many times life nos faz ficar circumstances, parados. they make us stop. Nos faz ficar como sem saber o que proceder, o que fazer. They make us feel like we don't know what to do or how Mas to Deus não quer proceed. isso para nós. But God doesn't want this for our lives. Deus quer que o seu povo tenha iniciativa. God wants His people to Então, take quando você initiative. não souber o que fazer, When you don't know what to aí é que do, você tem que orar mais. then you need to pray Você more. precisa se levantar, You need to rise buscar forças dentro de ti, and seek strength te within levantar e you, vir à casa do Senhor, and rise and come to the house of the Lord. descer à casa do To go oleiro, down to the é potter's procurar house. saber a vontade de It's Deus. to look to find the will of Descer God. à casa do Going oleiro down to the potter's house, é saber o teu estado it's espiritual. knowing your spiritual state. Muitas pessoas pedem oração. Many people ask for prayers. Peço oração pela minha vida espiritual. Can I have prayers for my spiritual life? Geralmente quando a pessoa pede essa oração, When someone asks for this é porque a prayer, pessoa está sentindo que está sendo atacada it's because they espiritualmente. feel that they're being attacked A sua spiritually. fé está sendo abalada. Their faith is being moved. Algo está acontecendo que está roubando essa pessoa da comunhão de Something Deus. is happening that is stealing the person from Então God's você precisa communion. descer a casa So do you need to oleiro. go down to the potter's Descer fala house. de You humildade. need to humiliate yourself. Descer fala de uma pessoa que se Going quebranta down perante means Deus. someone that pours themselves out to Não God. adianta vir para Deus mandar em It Deus. doesn't irmãos. matter. You can't come to God and start commanding Him. Você tem que se arrepender You need to e repent entender qual é a vontade de Deus para a tua and vida. understand the will of God for your life. Então, o que é descer a casa do So what oleiro? it is to go down to the potter's É house, saber a vontade de Deus. it's know the will of Porque God, você só vai saber lá na casa because de you Deus. only know in the house of the Lord. Você não vai conhecer a vontade de You Deus won't know God's will se você está no cinema, if you're in a cinema, se você está num clube. if you're in a club. Você vai entender as coisas de Deus You'll understand quando God's você se things aproxima e achega de Deus. when you're close to God. Por isso que a gente vem à igreja. That's why we come to E é church. por isso que pelo menos no dia, That's why at least in a day, você tem que orar 3 you vezes. need to pray 3 De times. manhã, In the à morning, tarde in the e à afternoon, noite. and at night. E escolher desses tempos And choose one of these para times você tirar nem que seja 10 a 15 minutos para você ter um encontro com for you Deus. to take other 10, 15 minutes to have an encounter with God. Então tem irmãos que acordam 3 da manhã para orar. There are people that wake up at 3 to Outros pray. 4, outros 5 da Other manhã. 4, Às 5. vezes à noite quando está em casa. Some it's at night Você when precisa they're home. encontrar tempo para Deus You na need tua to vida. find time for God in Isso your é descer life. a casa do oleiro. And this Isso é is the buscar a potter's vontade house. de Deus. This is seeking God's will. Só que aqui nós vemos o seguinte, But we see something no here. versículo In 3. verse 3, Desci à casa do oleiro. then I went down to the potter's E eis house. que ele estava fazendo a sua obra com as rodas. And there he was making something at the wheel. Não sabe que todo oleiro, toda pessoa que mexe com os vasos, né, com o barro,
all the potters, people that use clay, existe um mecanismo there's a mechanism que é assim meio redondo e que aquilo fica girando. that is round and it E just geralmente a rounds pessoa and com o seu rounds. pé fica balançando And the aquilo, person with their feet, they balance ou that, então com uma das mãos, or with their e aí hands, aquilo vai girando, and that will e be você vai moving, dando forma ao and vaso. you'll be giving the vase a form. Pode ser um vaso, pode ser uma Can be a panela, vase, a pode ser pot, um copo, can be a cup. e vai dando a forma. You give it a E form. ele chegou ali And he e got ele there, viu que o oleiro and he saw that the potter estava fazendo algo ali. was making vaso. something, a vase. Essa grande casa, This great house, hoje para nós, today for nós us, entendemos como cristianismo, we understand as Christianity, ou como a igreja do Senhor. as the church of the Lord. Então, descer à casa do So oleiro going down to the potter's é house, você buscar a essência do verdadeiro it's you cristianismo. seeking the essence of true Christianity. Porque tem pessoas, irmãos, There are people, hoje em dia parece que está sendo uma moda isso. it's Né? like a style now. Todo mundo quer ser cristão. Everyone wants to be Christian. É incrível. Cantores do mundo Worldly singers, cantam Amazing Grace, they sing Amazing Grace, aquela canção Graça Admirável. Amazing Ah, Grace. ele já tem Jesus. No, he has Jesus. Não, irmão, ele só No, cantou. he just sang it. Será que ele tem Jesus mesmo? Does he really have Só porque Jesus? uma pessoa cantou uma canção de Jesus, Just because someone sang não a quer song dizer que ele about esteja em Jesus Jesus. doesn't mean that they in Jesus. Hoje, ter o título de cristão Today, having the title é, of a é algo Christian que está na moda. is something that is Só in que as fashion. pessoas querem o título de cristão, But the people want this title, mas não querem a vida de cristão. but they don't want the lifestyle A of a vida do Christian. cristão tem que ser diferente. A lifestyle of a Christian Não has to pode be ser igual a do different. mundo. It can't be as the world E diz gives. a palavra do Senhor, And the word of aqui God mesmo em says Jeremias, in Jeremiah still, no capítulo 17, in chapter no 17, versículo 1, in verse 1, Deus chama a atenção de Judá God calls Judah's attention e diz: o pecado de Judá está escrito. and says that Judah's sin was engraved. Se você for no versículo 5, If you go on verse o Senhor 5, ainda diz: assim diz o Senhor, the Lord still says, thus says the maldito o Lord. homem que confia no Cursed homem is the man who trusts in man e faz da carne o seu braço and makes flesh his strength, e aparta o seu coração do Senhor. whose heart departs from the Qual Lord. era o problema de Judá naquele What momento? was Judah's problem at Qual era the o problema moment? daquele reino de What Judá? was his kingdom's problem? Qual era o problema de Israel naquele What was momento? Israel's problem at O the pecado moment? era grande The ali. sin was great E there. como diz assim, esse pecado trazia maldição na And vida this deles. sin brought curse into their lives De tal maneira, irmãos, in such a que way fazia eles se afastarem that do it Senhor made nosso them Deus. move away from God. Nós temos que tomar cuidado como cristãos We need to be careful as para não Christians deixar que o pecado to not let e as sin coisas deste and the mundo things of this nos world afaste de to move Deus. us from God. Porque era esse aqui o pecado. Because estava this was acontecendo. the sin that was happening. E aqui no capítulo And 18, in chapter o Senhor 18, dá esta visão, the Lord gives this dá vision, esta palavra para gives Jeremias. this word to E ele chega ali no Jeremiah, versículo 4, and he goes to verse 4, como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. and a vessel that made of clay was marked in the hand of the potter. Tornou fazer dele outro So vaso, he made it again into another conforme vessel, o que pareceu bem a seus olhos as it fazer. seemed good to the potter to O que make. isso significa? What does this Há mean? pessoas que vêm para a There igreja, are people that eles come to aceitam church, Jesus, they accept eles se Jesus, convertem, they convert, batizam, they get baptized, estão indo bem. they're going very Eles well. começam a ouvir a They palavra, start hearing the word, começam a entender que eles têm que mudar a they start vida, understanding that they Só need to que algo change their lives, acontece. but something happens, que eles não se tornam um vaso. that they don't become a Por que vessel. existe um vaso? Why do we have a vase? Para se colocar algo dentro. To put something Ou in it. água, It's either water, alguma coisa lá dentro, até flores, even flowers, até óleo de unção. even oil. Mas nesse caso aqui, esse vaso do versículo But 4, this vase here, the vessel na of hora verse 4, que o oleiro estava trabalhando the o vaso, minute the potter was working, o barro em si the clay itself se desfez, não dava liga. was not Ele connected. não conseguia fazer dali nada. He couldn't mold it. Por que isso? Why that? Quando nós vamos para 2 Timóteo, When we go to 2 Timothy, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, open your Bible in 2 Timothy, no capítulo 2, versículo 20, chapter 2, verse 20, nós entendemos um pouco o que está acontecendo. we understand a bit of what is happening.
2 Timóteo, 2 Timothy capítulo 2, chapter 2, versículo 20. verse 20. Diz assim: It says, Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, but in a great house there are not only vessels of gold and silver, mas também de pau e de barro, but also of wood and clay, uns para honra, some for honor outros para and desonra. some for dishonor. Versículo 21. Verse 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, será vaso para he honra, will be a vessel for honor, santificado e idôneo, sanctified and useful for the master, usado para o Senhor e preparado para toda boa obra. prepared for every good work. Então nós vemos aqui que o apóstolo So Paulo Apostle Paul usa here uses a mesma mensagem que foi dada a Jeremias no capítulo 18, the same message that A was given to mesma Jeremiah in imagem. chapter 18, the same image do oleiro. of the Um vaso. potter, of the vessel. Existem vários vasos na There igreja. are a lot of vessels in the Eu não church. sei que tipo de vaso você I don't é, know what vessel you are, mas o que eu sei é que existem vasos para but honra I know is that there are vessels for honor e vasos de and desonra. vessels for Aqui no dishonor. 2 Timóteo capítulo In 20, 2 Timothy chapter nós vemos que há vaso de ouro e de verse prata, 20, we see that there are vases of gold and silver e há vaso de pau e de and barro. vessels of wood and E clay, o Senhor diz que uns é para honra, outros para and some desonra. are for honor and some for Então, dishonor. quais são esses vasos de What are desonra? these vases of dishonor? Por exemplo, um vaso de madeira, The vase of wood. a madeira, embora ela pareça forte, Wood looks strong, mas ela não suporta o ataque de insetos. but it doesn't stand attack from insects. Nós sabemos que a madeira para as casas, Wood for homes, ela tem que levar um preparo, umas tintas especiais. it has to be prepared, E geralmente você vai ter que ficar mudando a madeira, and you need to be changing it, principalmente se apanhar água. especially if it Aquilo gets parece que fica water. inchado It looks as if it e becomes começa a apodrecer. rotten. Então, qual é o problema do vaso de madeira? So what is the problem of a wood vessel? Assim como ele não suporta The same way it o ataque de doesn't support insetos, insect attack, muita água sobre a lot of ele, water upon it, vai inchar, it will become ou então, solid. se pôr fogo, vai If you queimar. put fire, it will burn. Então, o que é uma pessoa que é um vaso de So what madeira? is a person that is a vessel of wood? Ele é até uma pessoa que permite que Deus faça algo. That person permits that God Por does exemplo, você pode something. pegar madeira, You can take wood, como aqui é um púlpito. like this is a Olha a pulpit. forma desse púlpito. Look at the form. Esse aqui também é um púlpito. This is also a pulpit. Diferente forma também. It's just a different Então, form. é um crente que até permite no início da sua vida So it's a Christian that permits in the beginning of their life que Deus comece a mudá-lo, transformar, moldá-lo. that God changes and molds them. Só que qual é o problema? But what is the problem? Quando ele começa a ser atacado pelos demônios, When it starts being attacked by ou quando demons, os problemas começam a surgir na or sua when vida, problems start coming in their life, quando o fogo ele tem que ser provado pelo fogo, when they need to be tested by preste fire, atenção, pay todo cristão attention. Every tem que Christian ser provado pelo has to fogo, be approved, pelo fogo de Deus, needs to go through tem que ser fire. testado, You need to be para saber se ele tested é verdadeiro to ou não. know if you're true or Então, not. aquela pessoa até se permitiu ser So moldada, that person even accepts it to be molded. mas na hora que veio a tribulação, a luta, But the moment tribulation na hora and que fights veio o ataque come, dos insetos, o ataque dos attacks demônios, of demons, insects o que come, acontece? what happens? Aquela pessoa não aguenta. That person can't handle Ele it. fica destruído. They become Ele destroyed. não entende por que eu estou sendo They atacado. don't understand why I'm being Sabe attacked. por quê? You know Porque why? você é um vaso de It's because you madeira. are a wood vessel. Você não pediu para ser um vaso de You honra. did not ask to be a vase of honor. Você pediu para ser um vaso, só um vaso. You just asked to be just one more Você tem que vase. permitir que Deus trabalhe a sua vida e te aperfeiçoa. You need to permit God to perfect you. Então, o vaso de barro, So the vase of como wood, aqui em of clay, Jeremias, like in no Jeremiah, capítulo 18, in chapter ele se 18, desfez, ele não that conseguiu it ganhar was forma. marred, it couldn't have form. O que aconteceu com o barro? What happened with O the barro clay? pode ser moldado? The clay can be molded. Sim. Yes, it O barro can. vai no fogo? The clay goes on fire. Vai. It does. Melhor que a madeira até. Better than wood. A madeira vai no fogo, queima. Wood goes on fire, it Mas o burns. barro ele vai no fogo, ele se But torna clay algo. becomes something. Então é um crente
crente So it's a Christian que ele pode ser moldado, that they ele can aceita a mold, palavra, they accept the ele vem na word, igreja, they go to ele church, até aceita they even accept o Espírito Santo na the sua Holy vida, Spirit in their o life, fogo do Espírito Santo, the fire of the ele Holy até Spirit. recebe isso, They even receive mesmo que this. venha tribulação, ele Even suporta, if tribulations come, they support it. ele está ali, mesmo que ele for provado, ele resiste o Even if fogo, they're tested, they resist fire. mas quando é para ele mostrar diariamente, But when it's for them to show daily, não é só mostrar o domingo, it's irmão, not just show on que Sunday você é um cristão, that you are a é Christian. mostrar segunda, It's showing on Monday, terça, on Tuesday, quarta, Wednesday, quinta, Thursday, sexta, Friday, sábado, Saturday, domingo, and que você é um Sunday. cristão. That you're a Você não Christian. mostra que é cristão só na Semana You don't Santa. just show it on the Holy Week. Você mostra que é cristão todo You dia. show it every Então, day. qual é o problema So, do barro? What is the problem of clay? O barro não foi feito para nós comermos. It wasn't made for us to eat it. O que acontece? Quando o barro cai no chão, When the clay falls, quando um vaso de barro cai ao chão, when a vase of clay falls, ele se parte. it breaks. Ele começa, às vezes, quebra ali, né, a parte de cima, It breaks the ou top então ele part, começa a rachar de pouquinho. or it starts having some O que significa scratches. isso? What happens? What does it mean? É que a pessoa está guardando dentro do seu coração That the person is keeping within their heart sentimentos que não agradam a Deus. feelings that do not please Porque veja God. só, a pessoa se permite ser moldada The por person Deus. permits to be molded by Vai God. no fogo, They recebe go to água, fire, they receive water. são limpos pela They are palavra, cleansed by the vão no word. fogo, They go onto fire. são purificados por They are Deus, purified by recebem o God. Espírito They Santo, receive the Holy mas Spirit. no dia a dia, no viver But on do dia a their dia, daily life, eles guardam no seu coração they keep in their sentimentos hearts feelings que te afastam de Deus. that move you from God. Quais são os sentimentos que nos What afastam are de these Deus? feelings that move us from God? A amargura, irmãos, Bitterness, a inveja, jealousy, o ciúme, envy. envy. Envy and jealousy. Todos esses sentimentos, All these feelings, a fofoca, gossip, a rebelião, rebelliousness, a desobediência, disobedience, a mentira, lies, tudo é pecado, irmãos. everything is sin. O pecado da prostituição, Sin of diz ali em prostitution. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Corinthians que chapter nós somos 3, templo do Espírito that Santo. we are the temple of the Holy Quando você Spirit. peca na prostituição, When you sin in prostitution, você está pecando contra o teu you are corpo, sinning against your contra o body templo do Espírito and the Santo. temple of the Holy Terrível pecado Spirit. esse é. It's sin. Muito terrível esse pecado. It's very dangerous. Mas aí quando você peca a But mentira, when you sin of lies, você não tem por pai a Deus, tem you o don't diabo. have a father as God, but the A devil. palavra não diz que o pai da mentira é Satanás. Because God, the word of God says the father of Quando lies você is vai para Satan. Provérbios, When you go to Proverbs, o sábio Salomão, the wise Solomon, ele diz que o Senhor abomina, he says that the Lord detesta, né? detests Aquele que semeia contenda entre os irmãos. those that put contentions in Ele the midst semeia a of brothers fofoca, a and intriga, puts a gossip, mentira lies, e faz confusão entre os and irmãos. makes confusion in the midst of Então, às vezes brothers. a pessoa até se permitiu moldar. So sometimes the person is Aceitou molded, Jesus, se accepted batizou, Jesus, recebeu o baptized, Espírito received Santo, the Holy Spirit, mas guarda no seu but coração they keep in their heart amargura, bitterness, falta de perdão. a lack of forgiveness, E isso vai aumentando, aumentando, and this adds and porque adds, esses sentimentos ficam na nossa mente, because irmão. these feelings stay in our E eles mind, vão nos roubando de Deus. and they steal Isso é o from tal God. vaso de barro. This is the vase of clay. Ele pode até ser moldado em muita It coisa. can be molded into many things. Então, ele acaba se tornando um vaso de desonra. It becomes a vase of dishonor, Como diz ali em 2 Timóteo as it capítulo says 2. in 2 Timothy chapter 2. É por isso que no versículo 21, That is why in verse o 21, apóstolo ele estava falando para Timóteo. Apostle was saying to Timothy, Olha, Timóteo, look, Timothy, procura ser um vaso de honra. look to be a vessel of honor. Procura dar o teu melhor. Give your best. Não deixa que isso entre no teu Don't coração. let this enter your A heart. vida de Timóteo não era fácil, irmãos. Timothy's life wasn't easy. A mãe dele era judia, His mom was Jewish. mas o seu pai era grego. His father was Greek. E eu não sei se o pai dele já tinha falecido ou não. And I don't know if his father had passed A on or gente not. não ouve falar do pai We dele. don't hear about his Só father. sabe que
porque era grego. We just know that he was Então Greek. entendemos que talvez não estava vivo. So maybe he wasn't Mas alive. sabemos que a mãe dele But we know that his e a sua mother avó, and his que era grandmother, Eunice Lloyd, Eunice and Lloyd, elas eram crentes. they were Christian. E foi o testemunho And delas, their a testimony, fé delas, their faith, que trouxe fé no seu filho that Timóteo brought também. faith to Timothy as Por well. isso que o apóstolo Paulo That is why Apostle Paul tornou-se um pai na fé para became Timóteo. a father in faith to Então agora o Timothy. apóstolo Paulo fala para Timóteo: So Apostle Timóteo, Paul says, Timothy, não deixa a amargura entrar no do teu not coração. let bitterness enter Não your deixa a heart. tristeza entrar no teu Do coração. not let anger enter Não your deixa heart. essas coisas tomar controle de Do ti. not let these things take control Tira of isso do you. teu coração. Remove it out of Ser your um vaso de heart. honra. Be a vessel of honor. Então hoje aqui, So irmãos, today o Senhor here, está nos chamando para ser vasos the de Lord is honra. calling us to be vessel of honor. Não vasos que abrigam, irmãos, esses maus sentimentos. Vessels that have these evil feelings, Ou então maus pensamentos. evil thoughts. Por isso nós vamos todos agora levantar em nome That do is Senhor why we'll Jesus. stand right now in the E name nós of vamos orar, Jesus. irmãos. And we will E vamos pray. pedir ao Senhor tenha misericórdia de And we'll nós. ask for the Lord to have mercy Liberte a on us. nossa alma. Deliver our soul. Porque nós estamos na Semana Santa. Because we are in the Holy É para Week. nós lembrarmos o que Jesus We need to fez por remember what nós. Jesus done for us. Ele nos perdoou. He forgave us. Ele deu sua vida por He nós. gave His life for E us. se nós quisermos ser And perdoados, if we want to be forgiven, nós temos que perdoar we também. need to forgive Por as isso eu quero que well. você olhe para dentro de ti. So I want you to look Eu não within sei you. que sentimento você está I don't know guardando aí what dentro. feelings you're keeping within. Talvez você tenha inveja de Maybe alguém. you envy someone. Então preste atenção, tira isso. So pay attention and Talvez remove você it. quer a vida daquela outra pessoa. Maybe you want that other Não person's faça isso, life. isso é pecado. No, don't do that. Isso é It's a sin. cobiça, é cobiçar o que é do That is outro. desiring what is of the others. Então isso é pecado. And this is a sin. Por isso que um dos 10 That mandamentos, is why one of the 10 o commandments, Senhor, 5 deles é nosso relacionamento com 5 Deus. is our relationship with God, E 5 é com o nosso and próximo. 5 is with our O neighbor. primeiro é o qual? The first, what is it? Adorar somente o Senhor nosso Deus. To worship only the Lord our God. Amém? Amen. Mas tem um e são 5 que fala para com o nosso But próximo. there's one that speaks of our neighbor. Não desejar o que? A mulher do Do próximo. not desire your neighbor's wife E não desejar qualquer coisa do nosso or any próximo. other thing of our neighbors. Aprenda a agradecer a Deus pelo que você tem. Learn to be grateful E for aí o what que, you que você have. faz? And what do Se you você quer do? uma cama, If you want você a tem que bed, economizar para ter aquela you cama. need to save to get it. Se você quer um fogão, If you want a você tem que stove, economizar you para need to aquilo. save to buy Então você it. vai ter que cortar certas So you need coisas. to cut certain Então se things. você tinha mania de fazer cabelo e unha, vai ter que cortar um If pouco. you have to do, if you did your hair often, then you have to cut it a bit Porque é caro essas coisas, principalmente because cabelo it's de mulher, né? expensive, especially Isso não é women barato, hair. paga 50 anos que Men gastar. it's cheap, 50 rand, Às vezes nem isso. not even Mas para a 50. mulher tudo começa a ficar But for caro. women it becomes Então, expensive. você precisa se preparar. So you need to prepare yourself. Então tem pessoas que eles choram miséria, There are irmão. people that cry misery. E eu olho para eles, estou a ver que estão a beber. And I look at them, they are drinking. Tiram fotos, põem They no take Facebook, pictures, put on Facebook, cheio de garrafa de bebida e cigarro ali. alcohol, cigars, Aí depois está dizendo, and then they say, está tudo dando errado para mim. everything is going Não wrong tenho in my dinheiro. life, I don't have money. É só parar com aquelas bebedeiras ali, aquele Stop cigarro. drinking with the Só aqueles smoking. uísque ali, aquelas Just bebidas those ali, aquelas whisky, cervejas. those Aquele é alcohol. dinheiro, irmão. That's money. Bebida alcoólica é caro. Alcohol is expensive. Aquele cigarro, para com The aquilo. cigarette, stop with Vai that. sobrar dinheiro. And you'll have money. Então tem muita pessoa que hoje não está sabendo administrar There are sua many vida. people that can't Aí administer their fica lives. com inveja da irmã Then que they conseguiu become aquilo. jealous of the sister that got that. Não seja vaso de barro. Do not be a vessel Vamos se of deixar ser vaso clay. de honra, irmão. Let us be vessels of honor. Amém? Amen. Fecha seus olhos, ore So agora. close your eyes Vai right falando com now. Deus. Speak to O Senhor God. sonde o teu coração. Let the Lord mold your Vai heart. transformar a tua vida. Transform your life. Amém? Eu vou pedir a irmã Sheila para fazer essa oração. Sister Shayla will make this 5 prayer minutos. for 5 minutes. Depois nós vamos orar pelas causas And then we'll impossíveis pray for impossible com o causes evangelista Jorge Dias. with our evangelist George.
Let's pray, church. Vamos orar. Father God, in the name of Jesus Christ, Lord, we come to the throne of grace and mercy, Lord God. And Lord, we humble ourselves before you, Father. We ask for forgiveness, Lord Jesus. We ask for forgiveness, Father God, when we harbor resentment in our hearts, bitterness, anger, Lord Jesus, ungodliness, Father God. When we seek, Father God, the flesh and not the Holy Spirit, Father. Lord, we ask for forgiveness, Father, for all the lies that we tell people, the gossip, Father God, the envy, the jealousy. No que Deus faz, Ele salva e cura e satisfaz. Se a Ele vieres, então verás, não há segredo no que Deus faz. Pode falar. Tunapeleka tukumbanyikana na jina la Yesu Kristo. Eu saúdo a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tunapeleka tafuta na kutipeza kuna shtemu. Eu agradeço pelas ajudas que vocês fazem para nós. Tukupeleka tafuta kuna nsogole watu wa mkuru wa Moçambique. Agradecemos também ao nosso líder, o maior líder aqui em Moçambique, o pastor Eliel Gomes. Ele está trabalhando de dia e de noite, não dorme. Ele é incansável, mesmo todo o sofrimento que ele passa aqui em Moçambique. Eu, como idoso, eu agradeço a vocês, meus irmãos do Brasil. Pastor presidente Eliel Gomes O nosso pastor presidente Eliel Gomes fez grande trabalho aqui em Moçambique. Até chegar na minha velhice com ele. Amém. Obrigado. Muito obrigado. I believe that you... I quote you confess. I will baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. I remember when my burdens rolled away. I had carried them for years, night and day. Estamos terminando de construir a casa de um pastor lá no Malawi também. A obra missionária, irmãos, não é só abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Nós precisamos mostrar o amor de Deus. Não se mostra o amor de Deus com palavras, mas sim com ações. Pense sobre isso. Deus abençoe a tua vida. Meus irmãos, esse aqui é o pastor Enos. Ele não parece, mas ele é cego. No entanto, eu ouvi agora que ele é um grande pregador e ele está à frente de uma igreja. E esta aqui é a esposa dele. Quem sabe você que tem 2 olhos bons, 2 mãos boas, pode adotar este homem aqui. Se você disser, pastor Eliel, eu vou adotar, é mais um que a gente vai poder cuidar aqui para que o nome de Deus seja mais ainda glorificado. Brothers, this child is 12 years old. She is an Indian child, like millions in this country. Pastor Peter has just mentioned that the problem here is malnutrition. They come to our centers for additional lessons. She is on 5th grade and she knows how to read at this stage. And let me repeat, she is 12 years old
and she is not even 1 meter high. So let me ask you a question. Do you think that children such as her need our support? I'm asking you to consider the situation as you sit at your table this evening, as you sit in your lounge, as you sit in front of your TV, as you go and read your Bible. Think about children such as her, because children like her need our support. I don't know how you feel about it, but I know how I feel, giving thanks to God for being here.